Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine e vou moderar a aula da professora Andreia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a criança e publicidade, tá bom? O tema da nossa aula será tese e argumentos, habilidade, identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicações ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Segunda habilidade, analisar tema, questão polêmica, explicações ou argumentos em textos de relevância social. Andreia. Bom dia, sétimo ano, bom dia, professores e alunos, bom dia, Elaine, bom dia, produção. Objetivos da aula de hoje: retomar o texto dissertativo argumentativo, ler e interpretar um artigo de opinião, identificar tese e argumentos e compreender a função social do artigo de opinião. Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho, então, na questão da publicidade versus aí a criança, na verdade, criança versus publicidade, né? E a gente vai começar com uma acolhida. O que você acha sobre a exposição de crianças na publicidade? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês pensarem em alguma coisa e mandarem para nós. Voltando, então, vamos lá. Deve ser pensado e com uso moderado. O aluno Felipe. Eu acho errado sem autorização dos pais. Depende da publicidade. Se for voltada ao público infantil, não tem problema. Aluna Giovana. Acho meio perigoso, tem que tomar cuidado. Acho um abuso expor uma criança. Vamos lá. Mesmo com autorização, é perigoso e abusivo. Acredito que expõe muito a criança. A aluna Vitória. Acho que com isso chama mais a atenção. A Yasmin. Acho que é muito boa, mas com responsabilidade ao expor as crianças. Andreia. Vamos lá. Gostei das respostas, elas estão bastante diversificadas, né? Uns acham que é bem legal, eu também dei uma lida aqui no chat, outros acham que é perigoso, que pode ser abusivo, e essa é a intenção mesmo, levantar um tema
polêmico, então não há certo ou errado aí. Existe um tema polêmico. E a gente precisa, então, discutir coisas sobre esse tema polêmico. E, por isso, a gente está trabalhando hoje, então, a gente vai trabalhar o texto dissertativo argumentativo, né? E é claro que não basta somente você expor a sua opinião, como vocês expuseram agora, e foi, na verdade, a pergunta era essa só, né? Mas se você vai dissertar sobre isso, né, discorrer sobre isso, então você precisa apresentar argumentos para dizer por que você é contra ou por que você é a favor, certo? Então a gente vai agora fazer mais agora um analisando, pode colocar o próximo slide? E vamos ver o que vocês vão depreender, o que vocês vão inferir dessa publicidade. Então, olha, nós temos como se fosse uma propaganda aí de uma loja de roupas, né? A gente tem uma marca aí, Happy Wear, foi inventada, lógico. Nós temos duas crianças. Nessa marca Happy Wear, nós já temos um gatinho aí. Vamos prestar atenção em tudo. Nós temos duas crianças representando, né, a moda aí da Happy Wear. E uma frase escrita: para gatinhos e gatinhas que se vestem de charme e felicidade. Então vamos lá, pensando já na marca, pensando na foto que está aí, pensando nessa frase, o que eu posso inferir dessa publicidade? Vamos lá? Mais 2 minutos para vocês. O Kaique deu uma resposta bem interessante. Quem não compra essa marca de roupa não é feliz nem charmoso. A aluna Júlia: suponho que neste caso esteja tudo bem, pois a ideia é fazer publicidade de roupa infantil e provavelmente os pais dessas crianças precisaram autorizar. Propaganda de vestimentas infantis, propaganda para chamar a atenção das crianças e dos pais para as compras. Chamar a atenção para comprar. A marca tem como público-alvo a população infantil, então não vejo como um problema. Deixa eu ver aqui. Induzir a ilusão de felicidade a partir da marca. Legal também. Andreia? Olha, eu fiz essa propaganda, né, para a gente poder trabalhar com ela, e lógico, muito longe de ser publicitária,
mas eu adorei a primeira resposta já, foi exatamente aquilo que eu queria que vocês dissessem, né? Que eu esperava, não que eu queria, né? Mas que eu esperava que vocês dissessem, porque era para vocês começarem a prestar atenção exatamente nisso. Então, se vocês identificaram isso nessa tão simples que eu fiz, certamente vocês estão identificando isso em outras, né? Naquelas de fato bem elaboradas e tudo mais. E essa outra última que você falou, mais para o final, o Elaine, da questão de induzir, né? A questão da marca aí, você falou, não estou me lembrando agora exatamente quais foram as palavras, mas uma das últimas que você falou também está muito dentro daquilo que eu esperava, assim, que vocês falassem. E dentre outras respostas também que eu esperava, de vocês acharem completamente natural, porque é uma publicidade para criança, as roupas, as crianças, então, ali estão felizes, tá bonitinho, é legal, a gente tem o gatinho representando a marca, a gente tem a fala de gatinhos e gatinhas, mas a primeira ali, para o que eu esperava, quando a gente produz a atividade, a gente espera algumas respostas para dar continuidade ao assunto. Então, a primeira resposta foi fantástica, né? Parabéns, eu sei que o aluno da Pro Ana Paula, não lembro o nome do aluno, mas parabéns. E o que acontece? Olha só como alguns responderam, eu acho bonitinho, porque é publicidade infantil, público-alvo, público infantil, então tá tudo certo. Mas aí é que mora o perigo, né? Exatamente aí que mora o perigo, e por isso precisa existir um equilíbrio, né? Porque a publicidade, ela faz isso mesmo, ela mexe com o imaginário infantil, né? Não só com o infantil, com o nosso também, mas a gente está falando agora da criança e da publicidade, né? E o que dá a entender mesmo, acho que foi isso que você falou, induza de que essa marca te traz felicidade e te traz o charme, né? Bem o que foi dito lá no comecinho, o primeiro aluninho que respondeu. Então, foi assim, muito legal. Então, por exemplo, eu vou até falar alguma coisa só para depois a gente entrar no outro texto. Eu fiz umas anotações. A função da publicidade, então, ela consiste em influenciar os consumidores em direção à aquisição dos produtos, certo? Então, na estrutura dela existem 5 passos aí: chamar atenção, despertar interesse, estimular desejo, criar convicção e induzir a ação. Então, tudo isso está embutido na publicidade. E o convencer, sim, é a função apelativa aí, né? Fazer com que o outro adquira aquilo, né? Então, ela te envolve, você acredita naquilo, e por você acreditar, e aquele mundo ou te mostrar, aquela publicidade te mostrar que naquele mundo você vai ser aquilo que ela está expressando para você, então fatalmente, a gente está falando de criança, a criança não tem a questão cognitiva nem psicológica formada para entender isso, e ela cai nessa com muita facilidade, né? Então, por isso que é preciso mesmo equilíbrio, como alguns colocaram também, mesmo com autorização dos pais, que haja um equilíbrio aí nisso, nessa exploração, né? E ela costuma ser pobre em conteúdo informativo, ao mesmo tempo, ela é rica em sugestões afetivas. Exatamente isso, né? E se vocês, por exemplo, quem tem filho pequeno, que tem sobrinhos, ou os professores que são avós, essa época que nós estamos agora de Natal, aqueles que assistem bastante os canais de TV em que há desenhos, eles vêm pedindo agora para o Natal uns brinquedos que a gente nem imaginava que existissem, mas eles já sabem de todos. Então, olha só, onde está isso tudo misturado, né? Então, vamos lá. Eu vou ler um texto para vocês agora, que se chama Por um Bem Viver. Acompanhem comigo. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil.
É importante pontuar de início que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passada através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Prova disso são os dados da Unesco afirmarem que cerca de 85% das crianças preferem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo, como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil irá gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema por meio da aplicação de multas às empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, por intermédio de concessões fiscais às famílias mais carentes, em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Voltem para mim. Esse texto, ele está na apostila Aprender Sempre, na primeira série do ensino médio, tá? No volume 2. Então, eu usei o material para a aula, é um texto que está na apostila do ensino médio, mas por que eu achei importante? Primeiro, o assunto é um assunto que dá para os alunos do sétimo participarem. O texto é uma redação que ficou entre as primeiras do Enem, de 2014. Então, há alguns probleminhas aqui ainda no texto, mas era um texto acessível aos alunos, certo? E como foi uma redação de destaque, eu coloquei, ok? Vamos a algumas perguntas primeiro e depois a gente vai discutir algumas coisas, tá? Pode passar para o próximo slide, que é o estudo do texto. Então, o primeiro, o texto lido pertence ao gênero textual crônica, artigo de opinião ou notícia? Podem responder aí, um minutinho para vocês. Vamos lá, então.
O aluno Felipe, a aluna Júlia, todos disseram que é um artigo de opinião. A Isabel e Vitória também diz que é um artigo de opinião. A Letícia, artigo de opinião. Giovana, artigo de opinião. O Heitor colocou como letra C, como uma notícia. Todos os outros colocaram artigo de opinião, Andréia. Vamos lá, então. Muito bem, acertaram. Não é uma crônica, né? Também não é uma notícia, ok? A gente já aprendeu as duas aí, as características de cada uma. E a gente percebeu que a autora aqui está tentando defender um ponto de vista dela, que a gente já vai, como fala, identificar já qual seja, certo? E eu acabei de responder a questão 2. Coloquem a questão 2 para mim aí, por favor. Vamos lá, ó. Eu vou só comentando com vocês, tá? Porque eu acabei de responder. Ok, a gente passa para a próxima, mas vamos lá. Reconhecido o gênero a que pertence o texto lido, pode-se afirmar que seu objetivo comunicativo é informar ao leitor sobre a exploração? Não somente, a gente acaba informando também, mas não é informar, não é esse o verbo que eu preciso utilizar. Orientar os pais sobre o lado negativo da publicidade? Ok, ele acaba também que orienta, né? Você lendo um texto desse, você passa a refletir e ele, de certa forma, te orienta. Mas também não é o objetivo desse gênero que acabamos de ler. Defender o ponto de vista de que é válido analisar a maneira como excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil? Sim, né? É essa a resposta. Não vou trabalhar isso com vocês porque eu já respondi. D. Apresentar estudo científico a respeito das consequências do excesso de publicidade infantil para uma criança? Não, não é essa. Então, a resposta aí é a resposta C. Então, vamos agora, já que eu respondi essa, vocês vão responder para mim a 3, então, ok? Qual é a ideia principal apresentada pela autora? Aí sim, eu vou dar um minutinho para vocês e a gente comenta mais. Vamos lá? Vamos lá. A aluna Heloísa disse que quer falar sobre a publicidade infantil. O Ender também disse que é alertar sobre a publicidade infantil. Chamar a atenção para comprar, será? Os perigos que o excesso de da publicidade infantil. Alertar sobre a publicidade infantil. Andréia. Isso, alguns mais por final colocaram a resposta mais completinha. A gente sabe que estar sem o texto dificulta, né? Então, qual é a ideia principal dela, né? A gente falou lá no começo que a gente tem um objetivo de identificar aí, então, tese e argumento. Então, a tese é o que ela vai defender, né? Qual é a opinião que ela vai defender? Ela vai defender que o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil, certo? Vamos lá, quem colocou dentro disso está certo, porque vocês estão sem o texto. Nós vamos agora para uma terceira questão, é isso? A terceira ou é a quarta já? Próximo slide, coloca para mim.
a quarta questão. Para essa quarta questão, eu vou pedir um favor para a produção. Eu vou dar uns minutos, eu vou dar 3 minutos para eles e a gente vai dividir 1 minuto para eles observarem a pergunta e aí os outros 2 minutos, produção, a gente volta, a gente divide 1 minuto da primeira parte do texto e 1 minuto da segunda parte do texto, tá? Eu já falo quais são os slides já, espera só um pouquinho. Então, olha, a quarta questão, vamos lá. A autora usa fortes argumentos para defender seu ponto de vista. Aponte quais argumentos foram utilizados no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo, certo? Essa é a pergunta. Então, a produção vai me fazer um favor de repetir 1 minutinho para o slide 7 e 1 minutinho para o slide 8. Então, são 3 minutos. 1 para a pergunta, 1 para o slide 7 e 1 para o slide 8. Vamos lá? 3 minutinhos para vocês se identificarem. Vamos lá, então. O aluno Caio disse: o excesso de propaganda prejudica as crianças. O excesso de exposição de crianças a propagandas faz mal, o aluno Henrique. O excesso de propaganda prejudica as crianças. A propaganda chama atenção. O excesso de exposição de crianças em propagandas. Vamos lá. A abusiva publicidade da infância muda o foco das crianças. B. O crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída. Aluna Letícia.
Depois temos aqui, as crianças, pelo abuso de publicidade infantil, acabam se importando mais com a cultura material, saindo do foco necessário para a sua idade, e desvalorizam a cultura imaterial. Importância de ensinar o que é necessário e não alimentar consumismo. Andreia? Sim, eles estão acertando. Vou só dar uma ideia aqui que a Pro Elizabeth colocou. Ela falou assim, André, agora podemos printar e compartilhar com nossos alunos. Eles têm acesso ao texto dessa forma. Então, pode ser uma ideia para os outros professores, né? Fazerem isso quando vocês estão sem o texto, ok? Prosseguindo, então. Então, no primeiro parágrafo, pode voltar para mim, por favor, o slide 7, que aí eu vou falando enquanto o slide 7 está aí, para eles irem visualizando. Ó, então, ela coloca assim, é importante pontuar de início que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para a sua faixa etária. E ela diz, tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade e acabam por desvalorizar a cultura imaterial passada através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Então, ela já vai apresentar aí, como alguns colocaram, como primeiro argumento, que essa situação torna as crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para a idade deles. E para sustentar o que ela diz sobre isso, para sustentar esse argumento, o que ela utiliza? Ela fala que prova disso são os dados da Unesco, né? Então, é só para reforçar aqui, que não basta ela dizer e apresentar, alguma coisa também sustenta aí esse argumento que ela apresenta. Então, ela vai buscar em dados. Então, é uma forma. Ah, é difícil isso para o sétimo. Eu sei disso. Ainda é um pouco difícil, mas só para eles entenderem. Tudo que você for apresentando de argumento, você tem que mostrar. Onde foi que você buscou isso? Né? Para não dizer que você está falando do nada ou que você é um gênio, não é isso. Aliás, tudo que a gente fala, tudo que eu estou falando agora, é a partir do que eu li, não inventei nada disso. O texto não é meu, são vários textos, várias falas numa fala só, tá? Então, para vocês irem aprendendo isso, a gente precisa dizer o porquê achou aquilo e ainda mostrar quem é que vai sustentar aquilo que nós estamos falando, tá bom? Outro parágrafo agora, que é o da página 8, vamos lá, do slide 8, desculpa. Ele coloca assim, ela fala primeiro ela fala que é importante pontuar e depois ela fala que é fundamental pontuar. Por isso que eu falo que tem algumas coisinhas que poderiam ser modificadas. Mas tudo bem, é um texto de um aluno que saiu do ensino médio e a gente sabe que ele conseguiu aí suprir ou contemplar aí, na verdade, as características do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, ele fala, no terceiro parágrafo, é fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade. E ela fala, essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo, como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade irá gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. E aí ela coloca mais alguém aí de importância para sustentar o que ela está dizendo. Aí ela vai colocar o líder Gandhi, né? Ela fala o futuro, que ele diz que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, mostrando então que é preciso ser prudente, né? E equilibrar essa questão da publicidade infantil, então, para que ela não se torne abusiva, ok? Então, vocês conseguiram pegar, sim, quais foram os argumentos apresentados. Isso foi legal. Aí nós temos mais uma pergunta. Vamos lá. Depois eu falo mais um pouquinho. A última pergunta, pode colocar para eles, por favor, produção, a última pergunta? As escolhas das palavras valorizam a construção do texto, desculpa. No caso do artigo de opinião, Por um Bem Viver, o tema tratava da publicidade infantil e, para isso, a autora selecionou termos para se referir aos sujeitos em questão. Indique que palavras foram utilizadas para esse fim. Vamos ver se vocês conseguem identificar.
Aí é uma questãozinha aí de coesão referencial, né? Então, para tratar do que o texto trata, então, publicidade infantil, e para tratar do sujeito aí, do alvo, que palavras foram utilizadas? Ela foi utilizando ao longo do texto dela. Vamos ver se palavras ou expressões. Vamos ver se vocês conseguiram identificar. Um minutinho aí para vocês. Voltando, então. A Pro Maria. Crianças, os pequenos consumidores, crianças, elas... Andreia? Sim, é isso mesmo. Uma Pro colocou, sem o texto não dá. A gente entende, Pro, é que alguns conseguem pegar algumas coisas assim, a gente vai tentando fazer, né? Mas deu para vocês colocarem, sim, deu para vocês notarem. Ela fala de crianças, né? Ela fala de infância, ela fala infantil, ela usa infantil, ela fala pequenos consumidores. Então, vocês foram conseguindo aí fazer um apanhadinho certinho, ok? Coloquem, por favor, no próximo slide. E aí eu vou falando algumas coisas com vocês ao mesmo tempo. Então, olha só, sistematizando, que seria então o artigo de opinião, né? Segundo Dodge, Neulio, o gênero artigo de opinião faz parte da ordem do argumentar, ou seja, o autor do texto tem o propósito de construir uma opinião. Para isso, ele faz uso de uma argumentação coerente e consistente, por isso que eu falei coerente e consistente, precisa de alguém para sustentar isso, na qual analisa, avalia e responde a um questionamento. Geralmente discute-se um tema atual de ordem social, econômica, política ou cultural relevante para os leitores. E busca-se, então, convencer, influenciar ou persuadir alguém por meio de fatos, justificativas, a fim de provar a opinião ou tese a que se está defendendo. E também, nesse texto, né, o que é comum acontecer, nós temos lá para o final do texto uma apresentação, ela apresenta uma solução, certo? Ela diz, então, que é preciso que o governo aplique multas a essas empresas que, de repente, não respeitam, né, a faixa etária, a propaganda, de acordo com lei e tudo mais, de acordo com o ECA, que está envolvido nisso também, e que acaba fiscalizando esse tipo de coisa, e que é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a lerem mais, né? E aí, de novo, lá no final, ela fala que é para que a gente garanta, então, um adulto crítico e tudo mais. E ela usa mais aí um filósofo no final, que o importante não é viver, mas viver bem. E nós, enquanto educadores, né, enquanto educação, nós também temos a obrigação de alertar as crianças e de fazer um trabalho até conjunto com os pais nessa questão, né, para que nós, então, orientemos sobre o consumismo ou sobre um consumo, na verdade, não sobre o consumismo, sobre um consumo equilibrado, ok? Gente, a aula foi essa. Muito obrigada para vocês. Há muito mais o que se falar, tá? Hoje acho que o Shade não vai falar, ele está meio acanhado,
ok? Beijo para vocês, obrigada, produção, professores, alunos, obrigada, Elaine, e até quinta. Tchau, tchau, alunos, pais, muito obrigada, boa semana.